Continuando, né, nosso estudo do livro A Revolução do Espírito. Mas eu queria dizer que se a gente tivesse tanta preocupação com o vírus do pecado como está tendo com o vírus do corona, do Covid, a gente talvez tivesse uma vida bem melhor, hein, irmã Angélica? Porque as pessoas não estão preocupadas com o pecado, né? O corona pode tirar a vida da gente aqui, o pecado pode tirar a vida eterna, né? Então a gente deveria se preocupar muito mais com o problema do pecado. O vírus do pecado é muito mais perigoso, né? Ele é mortal e a gente corre esse risco de ficar se preocupando com essas coisas de menos impacto, né? Quando aquilo que realmente deveria nos preocupar, né, nós não estamos dando atenção, né? Muito bem. Nós terminamos ontem o capítulo 8, né, irmã Angélica abordou aqui, ficou um pedacinho só, mas eu creio que ficou esclarecido, né, Angélica? A questão da teologia equivocada a respeito do Espírito Santo, como o Espírito Santo é derramado em nossa vida, né? E o capítulo 10, aliás, capítulo 9, né? Ontem nós terminamos. O capítulo 10 tem como título Experimentando o Poder. Experimentando o Poder. Vamos falar de poder. Eu lembro que já de muito, a gente já escutou alguns irmãos, né, dizendo assim, a igreja adventista não tem poder. Né? Não tem poder porque os nossos cultos são diferentes dos cultos carismáticos, dos cultos pentecostais. Então, muitas pessoas que já conviveram no meio dos nossos irmãos carismáticos pentecostais, quando chegam na igreja adventista, assim como acontece com a igreja batista, com a igreja presbiteriana, que não tem essas manifestações, né, que acontecem dentro do pentecostalismo, então acham que a igreja não tem poder. Eu digo sempre que a igreja não tem poder mesmo, não. O poder vem de Deus. Quem tem poder é Deus, né? Quem somos nós? Eu também não tenho poder, não, irmãos. Quem tem poder é Deus, ok? Mas houve, já tem algum tempo, né? Que desde o começo do século XX, essa retomada, né, desses movimentos carismáticos pentecostais, que as pessoas começaram a associar muito o poder e a presença do Espírito à questão sensorial, na preocupação com o que se sente, tá certo? E aí nós vamos nessa manhã tentar, não vai dar para fazer todo o capítulo possivelmente, né? Mas vamos fazer uma primeira parte do capítulo e depois a gente termina amanhã, não é? No próximo encontro. Mas eu queria começar lendo um texto do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. É um texto bem conhecido, que é muito citado, inclusive, não é? pelos irmãos que pentecostais e carismáticos, né? O texto é Marcos 16, versos 17 e 18. O texto diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui fala de manifestações sobrenaturais que acompanhariam os que creram. E quando nós vamos ao livro de Atos, nós vamos encontrar os discípulos, quando saíam, realizando grandes maravilhas. Né? Não só expulsando demônios, mas ressuscitando mortos, curando pessoas. Né? Nós vemos Paulo sendo picado por uma serpente e não sentiu nada. Então, nós temos assim maravilhas operadas. A Bíblia diz ali que até a sombra dos apóstolos curava pessoas. Né? As pessoas se colocavam no caminho para que pelo menos a sombra passasse sobre eles e eles fossem curados. Então, houve manifestações sobrenaturais. E o livro começa falando a respeito do exemplo de um pastor adventista do sétimo dia, chamado Eion Giller. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele era pastor no sudoeste dos Estados Unidos. Eion Giller. E ele, então, ele decidiu assistir uma reunião de curas, né,
de um televangelista chamado Benny Hinn. E ali, quando ele foi para aquela reunião com o Benny Hinn, para sua surpresa, não é? Nesses cultos, a filha que o acompanhou disse que tinha nascido de novo ali, naqueles cultos. E uma netinha que tinha problemas de saúde, de convulsões, ela foi curada ali, não é? Dessas convulsões e outros danos neurológicos que ela possuía. Não é? E em outro culto do pastor Hinn, desse evangelista Benny Hinn, no dia 22 de outubro de 94, o pastor Giller disse ter recebido o batismo de fogo. Lembra que João Batista disse, né, vem aquele que batizará com fogo? Né? Então, é que ele disse que nessa experiência, nesse culto de curas lá do Benny Hinn, ele faz aqui, tem um relato dele, que está publicado numa revista nossa, né, de 2007, é o testemunho dele no Instituto de Pesquisa Bíblica em agosto de 2007. Está registrado lá o que ele diz. Ele diz assim, olha, o fogo se revolveu sobre meu corpo durante 2 horas e meia. Eu não conseguia me concentrar no culto, na pregação, nem nas curas. Estava mergulhado no fogo, inconsciente de tudo o que me rodeava. O pastor Rim chegou a dizer uma palavra a respeito do fogo sobre alguém na congregação. Lembro-me de tentar descer pelo corredor, soluçando discretamente, quando o pastor Rim pediu que aqueles que tivessem sido curados ou que tivessem fogo pelo corpo fossem à frente. Eu mal podia andar. Minha esposa precisou me segurar. Esse é o testemunho pessoal do pastor Giller, ele falando do que aconteceu com ele. Já na primavera de 1996, enquanto ele assistia uma reunião chamada de Comunhão Cristã no aeroporto de Vineyard, perto de Toronto, lá no Canadá, né? Ele foi destacado dentro da multidão de 2.500 pessoas como alguém que se tornara um profeta do Senhor. Então, veja, estamos falando de um pastor adventista do sétimo dia, não é? Que conhece a mensagem, que conhece o Espírito de Profecia, mas que foi impressionado e passou a participar desses movimentos. Não é? E mais tarde, naquele ano, quando ele assistiu mais uma reunião chamada Conferência da Casa de Oração, né, com líderes carismáticos, um dos oradores profetizou que Giller receberia uma verdade nova para essa hora. E 2 dias depois, durante um programa, Giller disse que sentiu a palavra do Senhor, que veio a ele enquanto estava sentado na galeria. O que é que dizia a palavra do Senhor para o pastor Giller lá nessa reunião? Ele dizia assim, segundo ele, o Senhor disse para ele, isto é um casamento entre carismáticos e evangélicos. Todo casamento é oficiado por uma terceira pessoa. E ele disse, você é essa terceira pessoa. Você é a terceira parte. Desde o início desse século, o adversário tem se concentrado em manter separados o espírito e a verdade. Esses dias acabaram. Estou juntando o espírito e a verdade em minha igreja. Os evangélicos, com o evangelho, devem se unir aos carismáticos no espírito. Busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Desça e anuncie este casamento a esta igreja, esta cidade e esta nação. E assim fez o pastor Eion Giller, né? Conforme foi dito a ele. E a igreja, então, se rompeu em louvores, aleluias e tal. Só que quando ele saiu, ele disse, o Senhor passou 40 minutos dando a mim detalhes específicos sobre o papel que ele deseja que a igreja adventista do sétimo dia e sua liderança desempenhem no casamento vindouro. Então, ele trouxe uma mensagem para a igreja adventista. Não é? Quando ele se queixou que isso não funcionaria e de que haveria rejeição, porque a igreja adventista nunca concordaria com esse plano, o Senhor lhe teria assegurado que o casamento aconteceria, ou seja, de qualquer forma ia acontecer esse casamento entre carismáticos e evangélicos. Né? Aí ele faz uma pergunta, o que é que você pensa a respeito de uma experiência desse tipo? Né? A igreja adventista do sétimo dia deve se unir aos carismáticos e evangélicos a fim de formar uma igreja fundamentada em espírito e verdade, entre aspas, não é? Será que estão dispostos realmente a se unir, não só no espírito, mas em verdade? Aqui temos uma questão, irmãos. Muitas vezes, quando eu que já fui muitos a essas igrejas, quando comportava, na comportagem eu tive a oportunidade de frequentar várias igrejas evangélicas, pentecostais, né?
e vi muitas manifestações espiritualistas ali naquelas igrejas, algumas até assustadoras, eu confesso a vocês, algumas até assustadoras. Inclusive, nós fomos a uma igreja, que eu não vou citar o nome da igreja, uma congregação, em que quando chegamos e nos apresentamos como adventistas, não é, como estudantes de teologia, as pessoas nos olhavam como se fôssemos demônios. A gente teve essa impressão. Então, foi uma reação assim de, sabe, muito complicada. Mas nós vimos ali naquela igreja algumas manifestações terríveis, né? Pessoas que tremiam, que se batiam na parede, que batiam a cabeça na parede, que gritavam, que gemiam. E ele vai citar algumas coisas aqui, quando ele entra no assunto do fenômeno carismático, né? Ele diz que o pastor Giller não é o primeiro. E certamente nós já tivemos outros irmãos que eram adventistas, mas que, influenciados, empolgados pelo êxtase espiritual, pelas emoções, né, acabaram deixando a igreja e se unindo a movimentos pentecostais. Eu tenho uma prima que ela é pentecostal. E eu fui lá, são três irmãos. Uma é adventista, mora em Aracaju, os meus tios são adventistas, mas tem um filho que é pentecostal e a irmã dele também, só que são de igrejas diferentes, né? E ela participa de uma igreja, quando eu estive conversando com ela, disse, não, Robson, eu gosto de fogo, eu gosto de igreja que tem fogo, né? Então, o que ela chama de fogo é aquela igreja onde há aquela gritaria, onde o povo cai pelo chão, então, aqueles movimentos que é comum nessa denominação em que ela participa. Então, veja, queridos, já por mais de um século, esses movimentos, né, de fogo reavivalista, né, esses reavivamentos modernos, eles têm tido lugar no mundo, não é uma coisa nova. Já tem bastante tempo que isso vem acontecendo. Não é? É possível que muita gente ainda, como o pastor Giller, também se afaste da igreja. Não é? Desde o reavivamento que aconteceu na Rua Azusa, eu não sei quantos vocês lembram desse fato, né, que aconteceu. A Rua Azusa é o que deu início ao movimento pentecostal, né, no início do século XX, lá nos Estados Unidos, de onde veio a Assembleia de Deus, porque os irmãos participaram lá desse movimento da Rua Azusa, né, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, e vieram para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, eles foram para Manaus e ali eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus que eu falo é a missão, né? É a Assembleia de Deus a primeira. Depois já houve várias separações, existem vários movimentos da Assembleia de Deus, existem várias Assembleias de Deus. Aqui na cidade tem várias Assembleias de Deus. Né? Tem a Assembleia de Deus com vários nomes diferentes, conservando, então, esse movimento, né, do Espírito Santo aí, dos dons espirituais, dom de língua. Então, desde isso até a bênção de Toronto, cristãos sinceros, honestos e piedosos têm manifestado a fome da presença sobrenatural do Espírito em sua vida. Né? Então, veja, só que o que tem acontecido com essas pessoas? Milhões de pessoas nesses movimentos têm substituído as escrituras pelo espírito, pelo menos algum tipo de espírito, né? pela sensação, pelas emoções, pelo sentimento. Né? E há aqui uma citação de um artigo de Carla Poel. Ela escreve dizendo o seguinte, fazendo análise desses movimentos contemporâneos, ela diz assim, a cristandade está passando por uma mudança de paradigmas de grandes proporções. Mudança da fé para os sentimentos. Olha aí. Né? Nós não cremos pela fé na palavra. Nós precisamos sentir para crer. Está entendendo? Assim como alguns precisam ver para crer. Então, alguns precisam sentir. Ok? Então, mudança da fé para os sentimentos. Do fato para a fantasia. E da razão para a revelação esotérica. Nós devemos lembrar que um dos poderes dos últimos tempos, conforme Apocalipse, né? Lembram lá os três espíritos, parecido com Hans? Lembram? Um desses poderes é o poder espiritualista. Quando a gente fala de espiritualismo, nós englobamos todas as manifestações espirituais, tanto das religiões cristãs quanto das religiões pagãs, do espiritismo moderno e das religiões espiritualistas que temos dentro do cristianismo, manifestações espiritualistas. Não é? E ela diz aqui, olha, risadas zombeteiras,
contrações espasmódicas, sinais e maravilhas, superapóstolos e profetas e pessoas sendo assassinadas no espírito são apontados como uma evidência empírica do poder e da presença do Espírito Santo. A forma e a função da igreja estão sendo tão radicalmente reorganizadas que até o mundo secular tem observado. Tem chamado a atenção até daqueles que não creem no mundo secular. Esses movimentos que têm acontecido. E eu não sei quantos vocês já viram, mas na televisão, na internet, hoje eu não assisto mais televisão, muito raro assistir televisão, minhas informações hoje é mais na internet, mas na internet nós temos vários cultos dessas igrejas. E tem coisas absurdas. Aqueles que já tiveram a curiosidade de pesquisar, tem coisas absurdas acontecendo no meio cristão. As pessoas parecem que pararam de pensar. Está acontecendo como aconteceu com essa crise do Covid, a pandemia, que as pessoas vão fazendo coisas porque dizem que é para fazer, as pessoas vão fazer sem pensar, fazendo coisas às vezes absurdas, sem nenhuma comprovação, sem nenhum fundamento, as pessoas simplesmente vão fazendo, tomadas pelo pânico. Lá é tomadas pelo sentimento, não é? Então, coisas terríveis têm acontecido. E aqui ele diz que esse movimento é o último e o maior na história religiosa, atraindo pobres, ricos, instruídos, incultos, norte, sul, ocidente e oriente, em um ecumenismo generalizado. Olha o ecumenismo aí, não é? Que abre mão de qualquer acordo ou dogma a fim de alcançar a unidade. Olha aquilo que está predito na palavra, né? Então, vamos abrir mão de dogmas, de princípios, para termos o quê? Unidade. Essa é uma linguagem que nós temos ouvido falar. Existe um movimento globalista, já ouviram falar dele, né? Um movimento globalista, pensando em unir o mundo sobre um governo. Olha aí. E a religião não está fora disso, irmãos. Vocês sabem que o líder apontado para ser o líder mundial é o Papa, né? O Papa Francisco é apontado por alguns grandes vultos da atualidade como sendo a pessoa indicada para conduzir o mundo nesse governo global. Então, veja, por outro lado, o movimento carismático pentecostal está também buscando unir os crentes, né, em torno desse, entre aspas, né, Espírito Santo, desse sentimento. E ela diz assim, olha, até os atuais sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos entendem que uma cultura carismática global unirá o mundo. Olha, pessoas que estudam o povo, não estamos falando de religiosos, estamos falando de antropólogos e sociólogos. São homens que estudam o movimento dos homens, o movimento da sociedade. E eles estão percebendo que um movimento carismático, uma cultura carismática global vai unir o mundo. E o pastor Rony diz assim, embora seja forte e global, esse movimento é estranho ao Espírito de Deus. É um movimento estranho ao Espírito de Deus. Queridos, é muito complicado você fundar um movimento baseado em emoções excitantes, né? E aqui ele cita, multidões acorrem aos cultos carismáticos em busca das festas do Espírito Santo. E nós temos alguns irmãos que estão nesse caminho, estão procurando esse caminho, não é, das festas do Espírito Santo, nas quais os cristãos ficam totalmente exauridos, enquanto, como dizem, Jesus paga a conta. Homens e mulheres, independentemente da formação religiosa, etnia, idade ou nível acadêmico, se veem latindo como cães, gorjeando como aves, grunhindo como porcos ou grudados ao chão durante horas com a cola do Espírito Santo. E o riso santo pode durar horas. Então, pessoas que começam a rir, né? Dizem que é o riso do Espírito Santo. Existem outros que choram, né? Eu tenho um grupo de meus primos que são membros de uma igreja pentecostal que eles choram, eles vão para lá e é um chororô tremendo naquela igreja. O povo chora muito. Né? As pessoas se embebedam tanto com o Espírito que ficam literalmente incapazes de voltar dirigindo para casa ou andar em linha reta por até 2 dias. Veja o tamanho, né? A excitação, o êxtase emocional é tão grande que as pessoas ficam realmente como que estivessem embriagadas. Não é? Então, veja,
Isso é complicado, irmãos. E a gente tem visto muita gente, né? Inclusive, nós temos pessoas querendo trazer isso para a igreja, né? Então, nós temos alguns irmãos aí que participam, vão para esses movimentos e depois querem trazer isso para a igreja adventista. Isso é um desafio que nós temos que considerar o que está acontecendo e ficar atentos. Aqui, ele continua falando sobre a questão do Espírito Santo. E ele cita o caso de um outro pastor que também, não é, ele foi envolvido por esse movimento, chamado John Arnault. E ele diz o seguinte, quando ele começou a participar, ele não queria isso, ele diz aqui. Eu não tinha o desejo, ele admitiu. E depois ele pensou que cristão caíssem, rolasse pelo chão e nem que desse risadas. Ele diz assim, ele esperava que com a vinda do Espírito o Senhor salvasse os perdidos, curasse os enfermos e expandisse o reino. Mas enquanto ele pregava mensagem de salvação, o Senhor o teria repreendido dizendo que seu plano era simplesmente amar a minha igreja por algum tempo. Então ele ouviu, né, uma voz do Senhor dizendo a ele isso. E aí ele passou a fazer parte desse grupo. Então hoje, aqui ele cita o nome de alguns líderes desse movimento carismático lá no Canadá e Estados Unidos. Benny Hinn, Reinhard Bonk, Rodney Howard Brown, esse é sul-africano, John Arnault, que é o canadense. Né? Então, esse pessoal faz parte desse grupo carismático, desses cultos, né? Onde há toda essa excitação, todo esse êxtase. Queridos, é certo que a Bíblia diz que Deus deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo, não é? Mas devemos ter cuidado com aquilo que a Bíblia diz, o que é, de acordo com a palavra de Deus, a gente ser cheio do Espírito Santo. Você vai lá em Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, o apóstolo Paulo dizendo, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, o que nós percebemos em todo esse movimento é que as pessoas estão buscando poder. Não é poder. Então é busca pelo poder. Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mas ele também disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Então as pessoas estão buscando poder, poder para curar, poder para falar língua estranha, poder para realizar milagre, para expulsar demônio, para dominar pessoas. E o que eu percebo muito quando olho e observo os líderes religiosos e converso com pessoas que fazem parte desses movimentos, é que esses líderes usam este poder para exercer um domínio sobre as congregações. É o que nós vemos. Eles exercem um poder, eu diria assim, como se fosse um poder sobrenatural realmente sobre as pessoas. As pessoas têm medo, elas têm não só reverência, elas não têm apenas respeito, elas têm medo. E alguns líderes as ameaçam realmente. Eu conversei com algumas pessoas que, quando elas questionaram alguns procedimentos dos seus líderes religiosos, eles foram ameaçados. Né? Eles foram ameaçados. Então, eles usam isso para exercer o poder. O poder, irmãos, é fascinante. Né? É fascinante. O presidente e ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele diz uma frase interessante. Ele diz, se você quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Né? Você vai saber quem ele é. O poder revela quem realmente a pessoa é. Tá certo? Ou dê o poder, ou tire o poder. Não é? Você vai ver o caráter, ou você dá poder, ou então dá o poder, tira o poder. Você vai ver quem é a pessoa. Na igreja adventista não é diferente, irmãos. É porque nós temos um sistema administrativo que não nos dá oportunidade para exercer um poder maior. Entendeu? Porque como o nosso sistema ele é representativo, nós não temos cargos vitalícios em nossa igreja, não existe cargo vitalício na igreja adventista, os cargos são eletivos, né, por uma comissão. Então, isso, de certa forma, limita o abuso de poder. Mas, mesmo assim, com esse sistema que é dessa forma, ainda nós presenciamos o abuso de poder. E isso você vai para o passado,
E você vê na própria história da igreja, do povo de Israel, que alguns reis abusavam do poder, sacerdotes abusavam do poder. Então, o poder é algo que realmente ele pode corromper, né? E o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão da busca do poder. Para que queremos o poder? Para que o poder do Espírito Santo foi dado? E é isso que o livro chama a atenção. E aqui você tem um gráfico onde qual é a maneira do Espírito atuar? Como é que o Espírito atua? O que acontece muitas vezes nesses movimentos que nós vemos hoje, irmãos, é que as pessoas querem manipular o Espírito Santo. Elas querem dizer a maneira como o Espírito deve trabalhar. Eu me lembro que conheci um jovem, isso quando eu comecei na fé, morando em Salvador, que ele queria falar línguas. Ele era de uma igreja pentecostal e ele queria falar a língua, mas ele não conseguia. Eu imagino que ele fosse uma pessoa sincera, porque eu conheço também depoimentos de pessoas que não conseguia e acabava fingindo que estava falando, embolava a língua para falar, para não ficar por baixo diante dos demais irmãos que estavam ali no culto. Mas esse era um jovem que ele buscava com sinceridade, e ele queria, mas ele não conseguia. E ele foi procurar o pastor e pedia ao pastor para ensinar, procurava os irmãos, me ensine, eu quero falar língua, porque todo mundo fala, todo mundo recebe, eu não recebo, eu quero receber o poder do Espírito, eu quero falar. Olha, a situação ficou tão séria que o resultado é que ele se revoltou com a igreja e acabou apostatando da fé, porque é como se ele julgasse que Deus estava fazendo discriminação com ele. Ou seja, Deus concedia o dom para os outros e não concedia para ele. Mas eu imagino, irmãos, por que esse rapaz chegou a esse ponto? Porque colocaram na cabeça dele que essa era uma condição, ok? Botaram na cabeça, como está na cabeça de muitos irmãos, que se você não fala em outra língua, se você não tem um dom espiritual assim que se manifesta dessa forma, é porque você é um crente de segunda categoria, você não foi batizado com o Espírito Santo, ok? E eu já conheci pessoas que passaram muitos anos nessas igrejas e nunca tiveram, nunca falaram em outro idioma, ou nessa língua estranha, que na verdade não é outro idioma, né? O sinal é falar nova língua realmente, um outro idioma. Mas a língua que essas pessoas falam não existe, não existe no mundo. Nenhuma nação fala essa língua, não existe registro nenhum dessas línguas. Eu ouço aqui, como eu disse a vocês, na frente da minha casa tem uma igreja dessas, e o povo fala aqui, tem uma senhora que prega aqui, ela repete as palavras. Eu já até aprendi algumas que ela fala, porque ela repete sempre, são as mesmas palavras que eles repetem, não é? E fala com aquela entonação de voz, aquela coisa para levar as pessoas realmente a uma êxtase emocional. Então é muito complicado. Aí você tem aqui uma análise que o autor faz dos mesmos casos que foram analisados no capítulo anterior, lá para falar de quando o Espírito Santo é dado. Aqui é para falar da maneira, a forma como acontece. Aí você tem um exemplo de Jesus Cristo, aí você tem uma tabelinha, né? Aqui, ó, dá para ver aí, né? Olha aí, ó. Tem essa tabelinha aqui, ó, ok? Você tem uma tabelinha no livro, onde ele coloca aqui o texto, as pessoas envolvidas, o cenário, os fenômenos sobrenaturais, e se houve imposição de mãos ou não, né, na hora em que recebeu o Espírito. Então você tem o caso de Jesus Cristo, que é o único que está fora do livro de Atos. Jesus, ele ora após o batismo, e ele recebe o poder do Espírito Santo, e há um fenômeno sobrenatural. Lembram que quando Jesus termina, está orando ali, o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? E se ouve uma voz do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não há imposição de mãos. Depois você tem o caso dos 120 discípulos lá no cenáculo, que estavam orando pelo Espírito Santo, capítulo 2 de Atos. Aí você tem lá quando línguas de fogo, né? Então houve manifestação sobrenatural, línguas como de fogo e som de um vento impetuoso, e eles recebem o dom de falar em outros idiomas. Nós devemos lembrar disso. O que aconteceu ali no cenáculo, em Atos 2, não foi uma língua que ninguém entendia, pelo contrário, era uma língua que as pessoas que estavam no cenáculo entendiam e se aproximaram dos que estavam pregando, porque não foi só Pedro que falou. Se você observar o texto bíblico, diz que ele se levantou com os 11. Então, eles se levantaram para pregar, cada um falando em um idioma conforme o Espírito Santo lhe concedia. E aqueles que estavam ali, os prosélitos que tinham vindo de várias partes do mundo, ao ouvirem o seu idioma nativo, se aproximaram daquele que estava falando na sua língua. Isso é muito comum. Quem já foi para um país estrangeiro sabe do que eu estou falando, irmãos. Quando você vai para outro país e você chega lá, que vê um bocado de gente falando coisa que você não entende, quando você ouve falar português, irmão,
pense que é um oásis, entendeu? É um bálsamo, principalmente se você não entende o que estão falando. Quando você ouve alguém falar português, você corre para perto, diz, ali é brasileiro. Às vezes não é brasileiro, às vezes é um angolano, às vezes é um português mesmo de Portugal, mas você ouve falar a sua língua, isso te atrai. Então, quando eles ouviram falar a língua deles, eles foram atraídos para lá. Então, houve manifestação sobrenatural, mas não houve também imposição de mãos. Depois você tem os apóstolos em Jerusalém, pedindo ousadia, intrepidez para pregar o evangelho. Né? E a Bíblia diz que aconteceu o fenômeno, foi o quê? O lugar que eles estavam tremeu e eles foram cheios do Espírito, né? Mas também não houve imposição de mãos. Depois você tem Atos 8, que é o caso dos samaritanos, que nós analisamos 2 vezes lá no capítulo anterior, né? A história dos samaritanos, porque eles receberam depois. Né? Pedro e João, então, oram e impõem as mãos sobre os samaritanos lá, não é? E não se especifica se houve uma manifestação sobrenatural, mas elas devem ter ocorrido. E houve imposição de mãos aqui. Em Atos 9, você tem a história de Paulo, né? O encontro de Paulo com Jesus e o encontro com Ananias, há imposição de mãos, tá certo? Paulo é curado da cegueira, lembra que Paulo ficou cego quando caiu lá na estrada de Damasco, não é? Diz que caíram como que escamas dos seus olhos, e então Paulo se converte e é batizado ali, tá certo? Houve imposição de mãos também por Ananias, porque Paulo foi consagrado, né? Separado. Deus disse para separar Paulo para um ministério específico. Depois você tem o caso de Cornélio, e aí o quando é antes, né? Lembra que Cornélio recebe o Espírito Santo antes de ser batizado, tá certo? Aqui Pedro estava falando a família de Cornélio, né? E eles recebem ali o dom de línguas, então eles passam a falar em outras línguas, o que chama atenção, e aquilo foi uma prova para os discípulos de que Deus aceitara Cornélio e sua família, tá certo? E eles não poderiam rejeitar o batismo a esta família que estava recebendo o poder do Espírito Santo, tá certo? E o último caso são os crentes de Éfeso, não é? Onde Paulo ensina sobre Jesus. Eles tinham recebido o batismo de João, lembra que nós estudamos isso? Né? Eles tinham recebido o batismo de João e agora eles recebem imposição de mãos, eles são batizados outra vez, né? E eles passam a falar em línguas e profetizar, tá certo? Então você tem esses casos aqui. Mas você percebe, quando você estuda aqui dentro do gráfico, que não há uma constância. Só uma coisa é constante aqui, que são os fenômenos sobrenaturais, ok? São fenômenos sobrenaturais, tá certo? Então, diversos aspectos que devem ser notados nesse relato. Primeiro, não há relação direta entre o recebimento do Espírito e a imposição de mãos. Então, nem todo mundo que recebeu o Espírito recebeu a imposição de mãos. É o caso de Jesus, né? É o caso dos 120 lá no cenáculo, é o caso dos apóstolos de Jerusalém, esses não receberam imposição de mãos, assim como Cornélio também não, tá certo? Muito bem. Uma outra coisa, apesar que imposição de mãos, devemos lembrar, isso já acontecia no Velho Testamento, não é? Era um hábito, não é? Era um costume do povo de Deus impor as mãos para pedir a bênção sobre alguém. E depois, no Novo Testamento, você tem imposição de mãos para separar pessoas para o ministério, lá no diaconato, não é? Então, nós temos essa imposição de mãos para separar pessoas. Então, não está falando aqui, não estamos aqui dizendo que a imposição de mãos é alguma coisa errada, não. Pelo contrário, faz parte, não é, dos processos aí na igreja. Mas não há aqui uma coerência, ou seja, nem todo caso tem imposição de mãos, tá certo? A imposição de mãos, ele conclui, não inclui nenhum tipo de poder sacramental. Um segundo aspecto é que o falar línguas não é uma consequência universal do recebimento do Espírito. Então, esse é um ponto importante quando a gente trabalha nessa questão. Imposição de mão, ou o recebimento do Espírito não obrigatoriamente vem acompanhado de falar em outras línguas. E nós temos alguns exemplos clássicos na Bíblia. Um deles é o exemplo de Jesus. Jesus recebe o Espírito Santo, ninguém tem dúvidas que Jesus era cheio do Espírito Santo, mas você não tem na Bíblia Jesus falando uma outra língua, um outro idioma que não fosse o idioma comum da sua época. Falava aramaico e provavelmente o grego koiné, né, que era o que era falado no Império Romano. Mas a língua que era usual entre os crentes da época, os judeus da época, era o aramaico, não é? Hebraico-aramaico. Então, era essa língua que se falava. Você não tem Jesus falando numa outra língua.
Um outro que recebeu também, ninguém tem dúvida que era cheio do Espírito Santo, mas que ao receber o Espírito Santo, ao ser batizado, também não falou línguas, foi Paulo. Né? E interessante porque Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque falo mais língua do que todos vocês, ou seja, Paulo era poliglota. Então eu sempre digo, por que Paulo não recebeu o dom de línguas? Porque ele não precisava. Né? Paulo não precisava de dom de línguas, ele já falava os outros idiomas. Paulo era um homem muito culto, ok? Então ele falava vários idiomas, tanto é que ele saiu para pregar em vários lugares sem precisar de receber o dom de línguas, tá certo? Então esse é outro aspecto que deve ser destacado também, não é sobre isso. Agora, nós sabemos que no entendimento pentecostal, a pessoa só é considerada como tendo sido batizada pelo Espírito Santo quando ela fala em outras línguas. Né? Mas, olha, o entendimento pentecostal de que o batismo do Espírito Santo leva a falar em línguas simplesmente não resiste ao escrutínio bíblico, porque nem todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo falaram em outras línguas, até porque a Bíblia diz que os dons são diversos. Os dons são diversos. Então não existe a pessoa, todo mundo tem que receber o mesmo dom. Onde é que está escrito isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem divide os dons a cada um conforme lhe apraz. E outra coisa, isso para a edificação da igreja, tem um propósito, tem um objetivo na concessão dos dons. Nós devemos lembrar disso, irmãos. Na concessão dos dons tem um objetivo, tá certo? Então, veja, precisamos entender que nós devemos esperar algo sobrenatural em nossa, que nós devemos então esperar algo sobrenatural em nossa vida antes de saber que o Espírito Santo chegou? Quem foi que disse isso? Tem que acontecer alguma coisa sobrenatural? Não existe isso na Escritura, irmão. Você não vai encontrar isso, tá certo? Embora Deus possa operar, sim, sinais e maravilhas através do seu povo, né? Mas isso não quer dizer que, porque você não viu sinais e maravilhas, não quer dizer que o Espírito Santo não esteja presente na vida das pessoas, ok? Então, nós vamos ver na próxima parte do livro, o objetivo de Deus ao conceder o poder do Espírito Santo e ao manifestar os dons do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Nós vamos ver para que foi que Deus deu. Não é para aquilo que as pessoas têm usado hoje, né, para se engrandecer, para aparecer, para ficar famoso, ou para usar como cunha evangelística. Né? Muita gente quer eles usam, na verdade, irmãos, eles fazem propaganda disso. Eles usam os dons espirituais, os milagres, né? São usados como cunha evangelística, para atrair as pessoas. Ok? E nós vamos ver que não é esse o propósito de Deus. Não devemos usar. E até digo, irmãos, conhecendo pela experiência ao longo desses anos, como cristão e como pastor, que muitas pessoas que recebem, que veem maravilhas e sinais, acabam apostatando da fé. Isso não é garantia de que a pessoa permanece, não, irmãos. Não. Entendeu? As pessoas vão querendo sempre mais, e acontece alguma coisa, a pessoa se desgosta, acaba. Então, isso não é aquilo que segura a pessoa na fé. Tá certo? Então, nós vimos até aqui a questão do êxtase espiritual, não é? E vimos aqui que o Espírito Santo se manifesta de acordo com como ele quer, irmãos. Não somos nós que determinamos, nós não manipulamos o Espírito. Nós devemos ser instrumentos usados pelo Espírito e não pessoas que usam o Espírito, tá certo? Então, amanhã nós vamos ter a outra parte do livro onde fala exatamente sobre a grande comissão. E vocês vão ver aqui que tudo isso que foi dado à Igreja de Deus tinha um foco na salvação. Tem um foco na salvação de pessoas. Ok? E é isso que nós precisamos entender. Tá certo? Mas não tenha dúvida, irmãos. Aqueles que creram em Jesus, que o aceitaram como seu Salvador e Senhor, e que foram batizados nas águas, também foram batizados com o Espírito Santo. Recebemos o poder do Espírito Santo, porque somente pelo poder do Espírito Santo pode haver conversão em nossa vida. A gente só aceita Cristo quando o Espírito Santo entra no coração, senão a gente não aceita. A gente pode até fingir, pode ter até uma religião, mas não é cristão de verdade se a gente não receber o Espírito Santo na vida. Portanto, nessa manhã, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que nós possamos compreender essas coisas e não sejamos impressionados pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas que sejamos impressionados pelo poder da palavra de Deus.
Que o Espírito Santo coloque essa palavra em nosso coração e nos faça nos firmar nela. Lembrem-se, Jesus disse que aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é o que está edificando a casa na rocha. Que a nossa casa permaneça firme a despeito dos ventos e das tempestades que vierem. Que Deus nos abençoe. Juliano, a irmã Lu, eu não sei se foi sem querer, ela levantou a mão aqui. Então, por favor, habilite aí a irmã Lu Fiaz, irmã. Ela parece estar querendo falar alguma coisa. Irmã Lu. Está com a mão virtual levantada aqui? Ela disse que foi sem querer. Foi sem querer? Ok. Foi sem querer. Tranquilo, então vamos. Né? Vamos a nosso hino. Né? Pastor Robson, antes da oração final, nós vamos dizer que daqui a pouco vamos colocar aí a lista dos intercessores de hoje, viu? E nós agradecemos pela mensagem maravilhosa que o Espírito Santo lhe orientou, viu? E com certeza que foi uma bênção para todo mundo. Muito bem. Então, irmãos, que nós possamos continuar estudando, né? Esse livro é muito esclarecedor, muito interessante. A gente vai aprender sobre a questão do Espírito Santo e como realmente o Espírito Santo trabalha conosco, o que é que a Bíblia diz. É muito importante, irmãos. Olha, eu sempre enfatizo isso na igreja, irmãos. É muito importante nós permanecermos firmados na palavra. Não se deixe enganar por sentimentos, irmãos.
Não fique preocupado com sentimentos. Não é? Firme-se na palavra. Nós vamos ver que o cristão, a Bíblia diz o quê? O meu justo viverá pela fé, não pelo sentimento, não pelas emoções. O justo viverá pela fé. Os sentimentos são enganosos, nós devemos ter muito cuidado. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar orando, buscando o poder do Espírito Santo. Lembrando, como sempre lembro, irmão Mário, né? Eu oro por você, você ora por mim, e Deus age em todos nós, que nós possamos ter um dia abençoado, um dia feliz na presença do Senhor. Ok? Vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma manhã em que estivemos juntos, buscando o poder do Teu Espírito. Nós louvamos o Teu nome pelo esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a sermos cristãos que vivem pela fé, que não nos deixemos enganar pelos sentimentos, que nós possamos estar vivendo pelo assim diz o Senhor. E que assim, firmados na rocha, nós permaneçamos firmes diante dos astutos enganos do inimigo. Que o Senhor tome em tuas mãos cada um dos filhinhos que estivemos juntos nesta manhã, cada um daqueles que participam desta busca pelo poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor desperte a tua igreja para cada madrugada estar aos teus pés, procurando ser cheios do Espírito, para ter a vida transformada e podermos testemunhar de maneira poderosa, de maneira ousada do Senhor diante de todas as pessoas. Tome em tuas mãos a nossa vida, nos conduza nesse dia de preparação, que tenhamos um dia abençoado e que logo recebamos o sábado para estarmos mais uma vez durante todo o dia em tua presença de maneira especial. Nos dá a tua proteção, o teu cuidado e a tua bênção, a bênção do teu Espírito Santo é a nossa súplica nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos. Deus nos abençoe a todos, um bom dia e a gente se vê na madrugada.